Pastor Elcio, você pode iniciar aí, Pastor Elcio. Está encarregado da abertura. Boa noite, queridos irmãos, na graça e na paz do Senhor. Sempre é bom poder reunir nessa sala de encontro de comunhão virtual em Cristo. Apesar de não estarmos presencialmente, mas estamos em espírito e em verdade, adorando, glorificando, louvando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção de vocês. Eu não estou vendo todos, eu estou no celular. Então, eu não estou com a visão de todos aqui, quem está na sala. Mas eu sei que vocês estão me vendo e vendo. Estamos ainda convivendo com esse vírus. Presta atenção no que eu vou falar, irmão. Estamos ainda na pandemia. E alguns céticos, aqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, alguns céticos que não acreditam na Bíblia, levantaram a seguinte pergunta. Preste atenção na pergunta que esses céticos ateus levantaram. Onde está Deus na pandemia? Será que Deus perdeu o controle na pandemia e esse vírus aconteceu e ele está perdido na história? O que você acha, irmão? Onde está Deus na pandemia? E eu respondo com um texto bíblico. Vamos lá para a Bíblia. Você tem Bíblia, o livro do profeta Isaías. Se você tem Bíblia, abra no livro do profeta Isaías, o capítulo 6, apenas o versículo 1. Isaías, capítulo 6, e o verso 1. Eu vou fazer a leitura desse versículo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aqui está a resposta para os céticos. De onde está Deus na pandemia? É lindo esse versículo, irmão. Isaías tem uma experiência, uma visão, e vê Deus no trono, no seu trono, assentado no seu trono. Essa é a resposta para aqueles que acham que Deus está perdido na pandemia. De maneira nenhuma. Deus não está perdido, não. Deus está assentado no seu trono, soberanamente reinando no controle absoluto de tudo. É essa palavra que eu quero iniciar essa nossa reunião. Eu não sei se você ainda continua desesperado, com medo, apavorado devido a esse vírus, essa pandemia. Não, de maneira nenhuma, queridos. Durma na certeza, viva na tranquilidade que Deus está no trono, Deus está reinando, Deus está no controle absoluto de tudo. E Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o final da história. Ele sabe qual vai ser o resultado dessa pandemia, desse vírus. Não se esqueça. Tenha essa visão do profeta Isaías. Veja Deus no trono, soberanamente reinando, controlando tudo. Então não se desespere, confie em Deus.
Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Se tranquilize, descanse em Deus. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Senhor, porque alguns estão desesperados, alguns estão, Senhor, ainda temerosos com esse vírus, mas nós crentes temos a certeza bíblica, temos a convicção de fé que Tu estás no controle absoluto de tudo, que Tu reinas soberanamente no Teu trono no céu e que nada está fora da Tua visão, nada está fora do Teu poder. Ao contrário, conheces a história, Tu sabes de tudo, Senhor. Obrigado por esta certeza e abençoa essa nossa reunião nessa noite. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o louvor. Neemias. Precisa liberar o teu áudio lá, Neemias, no outro aparelho. Tá. Isso. Tá ouvindo? Agora sim, irmão. Beleza. Boa noite, irmãos. Vou procurar aqui a letra de cântico. Não. Na verdade, eu vou procurar aqui. Antes de iniciar o culto, eu vou ler o Salmo 111, o versículo 1 e o versículo 2. Procurar na sua Bíblia ou só ouvir mesmo. Assim, o Salmo 111, versículo 1 e o 2. Aleluia! De todo o coração louvaremos o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes obras, Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Acho que o fato de estarmos felizes e alegres, como diz o salmista aqui, é porque conhecemos as obras de Deus. Né? Como o pastor Elcio bem iniciou esse culto, mostrando que Deus está assentado no seu trono, né? E não perdeu o controle da história. E isso deve causar nossas alegrias, na nossa vida, alegrias, né? E como diz aqui, render louvor de todo o coração. Não um louvor meio desconfiado, ou um louvor tímido, mas nem um louvor amedrontado ou falso, né? Mas um louvor de todo o coração, porque Ele merece, né? De vermos todas as obras que Ele tem feito, não somente na nossa vida, mas em toda a história. Isso tem que gerar em nossos corações esse louvor, tem que nos motivar cada dia mais a louvar esse Deus, pelas muitas obras que Ele tem feito nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, e isso tem que render louvores a Deus. Amém? Convido você a acompanhar a gente nesse louvor, nesse cântico que é para render graças a Deus. Ele merece ser louvado. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso.
Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Todos os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Louvado seja daí. Amém. Pastor Valdeci? Ok. Ok. Creio que vocês estão me ouvindo, né? Amém. Bom, domingo passado, agora, eu compartilhei no nosso culto, foi pelo Zoom à noite, compartilhei com a igreja sobre uma característica cristã muito necessária, muito importante, que o nosso Senhor ensinou aos discípulos e à igreja, e nós não devemos nunca, nunca, nunca perder de vista. Nunca devemos nos esquecer. Imagino que vocês ainda devem lembrar, falei sobre servir. Usamos Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, onde o Senhor ali vive uma situação com os discípulos, que 2 queriam primazia e os outros 10 ficaram magoados por conta disso. E Jesus, então, ensina a eles sobre a qualidade que nós temos de ser líderes servos. E isso não somente para alguns, mas todos deveriam servir. Bem, servir, ela é uma característica geral, né? Nós servimos de várias formas a igreja, faz parte da mutualidade servir uns aos outros, mas as outras mutualidades de amar, perdoar, suportar, ajudar, todas elas são formas de servir. Na verdade, são formas de servir, ou também podemos dizer forma de amar até. E eu falei que essas características da igreja, elas foram muito, muito importantes para aquela igreja no início, a igreja primitiva, no mundo em que aquela igreja foi inserida, onde havia muito egoísmo, onde havia muito autoritarismo. E o ensino do nosso Senhor com relação a servir trouxe um impacto muito grande, trouxe uma mudança muito profunda na sociedade. Então, eu quero começar hoje com vocês falando justamente sobre essa mudança, olhando para o texto de Atos. Atos, capítulo 2.
tá? Texto de Atos 2, a partir do versículo 42, onde está inserido o nosso versículo-chave desse ano, né? Que é o 44. Mas a partir do versículo 2 diz como viviam os primeiros cristãos, né? Como eles viviam. E no versículo 47, especificamente, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. As características dos cristãos foi impactante para a sociedade ao ponto de se tornar um povo admirável, se tornar um povo que as pessoas tinham uma simpatia, né? Eles viam, e se você for olhar o contexto, a característica que leva a essa simpatia é que eles cuidavam uns dos outros. Talvez essa seja a minha palavra de hoje, né? Mas não é bem essa palavra. E para introduzir o que eu quero compartilhar com vocês mesmo, que vai estar tanto em Efésios quanto em Romanos, são 3 versículos, eu quero fazer uma pergunta para nós raciocinarmos aqui, tá? Quando você quer que alguma coisa ganhe valor, o objeto, ele tenha maior valor, né? O que você pode fazer para que esse objeto seja valorizado? Vamos citar um exemplo. Vocês têm celular, todos têm celular, né? E o que é que você pode fazer para que seu celular não perca o valor? Né? Existem alguns cuidados. Hoje em dia você compra o aparelho e já vai logo tomar alguns cuidados para que ele não perca o seu valor. Ou se você tem uma bicicleta, né, um carro, e você quer que ele seja valorizado, o que é que você faz? Né? O que é que você faz para valorizar esse objeto? Eu não sei se vocês estão entendendo a minha pergunta, mas eu não vou pedir para abrir o áudio para vocês responderem, né? Mas eu aqui fico pensando que a única forma que nós temos de valorizar as coisas é investindo nelas, é cuidando delas, é protegendo, né? É usando com cuidado, colocando aquela película de vidro no celular, né? Comprando uma capa para o assento do carro, né? Sei lá, guardando a bicicleta para que ela não fique pegando chuva. Então, são formas de você valorizar, de você dar valor a essas coisas. Bem, eu estou introduzindo, falando dessa forma, porque a palavra que eu vou usar hoje, talvez ela precise ser melhor explicada, e a melhor explicação que eu tenho para ela é valorizar. Tá bom? Valorizar. Vamos começar com Efésios. Efésios, capítulo 6, é um texto que nós estamos estudando. Nós paramos esse domingo agora, mas nós estamos estudando esse texto de Efésios, capítulo 6, tá certo? Versículo 2. Efésios 6, 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe. A palavra honrar, ela tem esse sentido de valorizar, tem esse sentido de cuidar, tá? Ela tem esse sentido de você proteger ou investir para que ganhe valor, para que tenha valor, para que fique mais novo, para que fique mais bonito, para que dure mais. Vamos pensar dessa forma. Então, a ideia de honrar aqui é essa. Agora, a gente pode falar assim, poxa, mas o texto fala sobre honrar os pais. Eu tenho que honrar meu pai, minha mãe, tudo. Mas, entre nós cristãos, eu e vocês, o Aldair que eu estou vendo daqui, né, o Chiquinho, a família que eu estou vendo, como é que eu posso honrar os meus irmãos?
Ou será que eu tenho que honrar somente o meu pai, né, o seu Walter e a dona Maria, né, lá em Abaetetuba? Honrar também, valorizar, investir, proteger, cuidar, serve também para os irmãos na fé, para a família cristã e talvez até para outros mais. Vamos olhar um outro texto em Romanos, tá? Romanos, capítulo 12. Um texto muito bem conhecido. Nós gostamos desse texto, né? Romanos 12, mas eu quero destacar desse texto de Romanos 12, o versículo 10. Veja lá comigo, Romanos 12, o versículo 10 somente. Se eu ler o versículo 9, talvez ajude na compreensão, mas eu estou no versículo 10, que vai ser o que vai chamar a atenção. Mas eu vou ler o 9 também, tá? O 9 abre o parágrafo. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu não sei se vocês estão lendo em outra versão, né? Eu sempre tenho essa dúvida, mas na minha versão fala preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, nós vemos aqui a palavra do nosso Senhor, através do apóstolo Paulo, trazendo o honrar, o valorizar, o proteger, né? O promover, não só para o pai e para a mãe, mas agora uns aos outros. E valorizar ou honrar é uma forma de servir. É uma forma de servir. Como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 20, que nós vimos domingo. E Jesus, vocês vão lembrar, ele coloca lá o servir, né, com duas formas, né? O verbo e, vamos dizer assim, o substantivo. Ou seja servo de coração e sirva com as mãos. Então, tenha esse sentimento de servo e tenha essa atitude de servo. Foi o que nós falamos domingo. É prático, é diário, é constante. Então, não é algo subjetivo, é algo real. E é avaliativo, porque nós podemos olhar o nosso coração e ver se nós somos servos. Só que nessa atitude de servir uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, aparece aqui, então, essa palavrinha, honrar uns aos outros, né? Preferir honrar uns aos outros. Então, o Senhor nos ensina que nós devemos, irmãos, valorizar uns aos outros. Então, vamos pensar primeiramente no antônimo, né? No antônimo. Tomar cuidado para nós não desprezarmos. O versículo-chave de Cadetes a Jatos fala sobre isso. Ninguém despreze a tua mocidade, né? Pelo contrário. Então, desprezar é uma forma de desonrar, é uma forma de menosprezar, de desvalorizar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é não desprezar uns aos outros, não menosprezar uns aos outros. A igreja primitiva, lá em Atos 2, caiu na simpatia do mundo, do povo, né, das pessoas, porque eles não menosprezavam, porque eles cuidavam uns dos outros. Inclusive, na história da igreja, lá na frente vai surgir um problema, porque algumas pessoas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, diz a palavra, e aí a igreja teve que instituir os diáconos para que ninguém fosse esquecido, para que ajudasse Pedro, Tiago, João e os demais pastores, para que ninguém fosse esquecido. Porque esquecer, menosprezar, é uma forma de desonrar. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa vida é muito cheia de preocupações, de ansiedade, de tarefas. Nós somos muito cheios de compromissos, de responsabilidades, e nós não devemos esquecer os irmãos, menosprezar os irmãos. Isso é desonrar. Será que nós só lembramos dos irmãos quando estamos no domingo na igreja? E aí, olha o irmão, lembrei dele, né? Fazia tempo que eu não via, nem lembrava mais de você. Que vergonha, né? Uma vergonha, porque o Senhor nos ensina o contrário.
ele nos ensina a lembrar, a honrar, a valorizar. E que Deus nos ajude a termos esse sentimento de servos, de lembrarmos uns dos outros. Então, começa por aí. Não esquecer uns dos outros, nas nossas orações, né? Nas nossas preocupações, muitas vezes. Que Deus nos guarde de olhar somente para o nosso umbigo, somente para nós mesmos, menosprezando, esquecendo e desvalorizando aos outros. Que Deus nos guarde desse pecado. Por outro lado, em termos práticos, como é que eu posso honrar o irmão? Falamos sobre objetos, né? No início, fazendo uma pergunta introdutória, né? Falamos sobre o celular, falamos sobre uma bicicleta, sobre um carro, e como é que nós podemos valorizar ou fazer durar esse objeto. Aí eu pergunto da mesma forma, como é que eu posso honrar o meu irmão, a minha irmã? Eu preciso, muitas vezes, gastar o meu tempo, gastar dos meus bens, investir, suprir, ajudar, contribuir, orar, me importar. Nós precisamos, irmãos, como igreja, viver o que a igreja primitiva viveu. E que Deus nos ajude a ter esse sentimento, que Deus nos guarde de sermos egoístas, de sermos autoritaristas, de sermos individualistas. Devemos nos importar, devemos nos preocupar. Começa em casa, né? Começa com a família, perguntando como você está, ajudando, entendendo, compreendendo, valorizando, investindo, protegendo, não esquecendo. E é o próximo que o Senhor nos ensina, né? Que devemos amar o próximo. Nós que lidamos com pessoas onde nós estamos, seja na rua, seja no trabalho, seja os familiares, seja na vizinhança, né? Olhar nos olhos, se importar com a pessoa, não sermos carnais, presunçosos, né? Sermos arrogantes. Que Deus nos guarde e que nós possamos viver como servos, tá? No coração e nas mãos, e honrar não somente os pais, mas honrar uns aos outros. Primeiro, não esquecendo. E em segundo lugar, o que pudermos fazer? Investindo, protegendo, dando o máximo em favor dos outros. Em favor dos outros. Então, quero deixar aqui 3 princípios finais, 3 aplicações finais. Primeiro, pense nos outros. O Senhor, por muitos e muitos momentos, se preocupava com o que os discípulos estavam pensando. Muitas vezes ele chegava para eles e falava assim: o que é que vocês estão arrazoando no coração? O Senhor se importa com o que nós pensamos. Então, pense nos irmãos. Pense naqueles que nós temos que honrar. Pensar, lembrar, não esquecer, já é uma forma de honrar. Foque no outro. Nós somos muito dados a nos preocupar com nós mesmos. É claro que, às vezes, nós estamos cansados, né? Precisamos sentar num sofá, deitar numa rede ou numa cama e respirar, tomar um copo com água. Precisamos descansar, precisamos cuidar de nós mesmos. Mas nós devemos focar no outro, devemos pensar nos outros, devemos ceder, dar prioridade, dar primazia ao outro também. Pense no outro, foque no outro. E, por último, invista. Assim como você, para preservar o celular, você compra uma capa, uma película, você não deixa em qualquer lugar, né? Você não coloca na beirinha da mesa, na beirinha do balcão. Você encosta bem na parede, né? Você cuida. Invista.
Não pensando em pessoas como coisa, né? Mas invista. Compre uma capa, né? Faça alguma coisa em favor do outro. Sirva. Honre aos outros. Uns aos outros. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por poder considerar a Tua palavra, sabendo que o Senhor é que nos ensina como viver neste mundo nos dias que nós estamos. E existem algumas palavras que devem fazer parte da nossa vida como cristãos, entre elas, honrar uns aos outros. Uma vez, ó Deus, que o Senhor, quando nós não merecíamos honra nenhuma, valor nenhum, quando nós estávamos completamente sem nenhum valor, perdidos, o Senhor investiu nas nossas vidas, pela Tua graça, pelo Teu amor. Ajuda-nos também a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Coloca na minha mente, no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos aqui, no coração das crianças, Pai, dos adolescentes e jovens, de cada homem e mulher. Coloca na nossa mente pessoas as quais nós não devemos esquecer, as quais nós devemos lembrar, as quais nós devemos focar, as quais nós devemos, em algum momento, investir, honrando, mais do que qualquer objeto ou qualquer coisa que nós, às vezes, fazemos. Ajuda-nos assim, Pai, para que vivamos a nossa vida sobre a face da terra, como sal e luz, para que vejam as nossas boas obras e glorifique o Senhor que está nos céus. Em Teu nome nós pedimos, Senhor, nos ajude assim. Amém. Amém. Agora nós vamos para o nosso momento de oração. Aí, o Tiago com a Júlia. Vai estar dando esse momento aí. Já está ok o áudio de vocês. Ok. Boa noite a todos. Nós queremos dar oportunidade às famílias que gostariam de fazer algum pedido especial. Alguém, alguma bênção recebida, alguma coisa que Deus tem colocado no seu coração para estar nos edificando. Se tiver alguém aí, abra seu áudio, por favor, sinaliza, para que a gente possa estar orando também. Tem alguém? A irmã Josina. Pode ativar aí, irmã. Pronto, irmã Josina, está aberto. Quero agradecer, né, em primeiro lugar, nosso Deus, santo e maravilhoso, né? Agradecer aos irmãos, todos que oraram, e hoje orar por mim, tiraram tempo para orar, graças a Deus, agora estou melhor, estou tomando os remédios e estou melhor. Graças a Deus, porque se não fosse Deus na minha vida, seria de mim, né, hoje. Então, mais uma vez estou aqui agradecendo, porque Jesus é bom, né? Porque Deus é bom. Sua graça dura para sempre. Amém. Estou orando por mim. Eu aproveito também para agradecer pela oração, que eu penso que a preocupação nossa em relação à questão do vírus, né? Acaba que a gente faz um pacote para todo mundo, e a oração tem chegado. Eu louvo a Deus por isso. Em relação a essa semana que a gente precisou fazer, eu precisei fazer como profissional de educação, né? Um teste para saber se havia sido ou se estou contaminada. Então, o teste deu positivo para que, sim, eu já havia sido contaminada, né? Então, foi um pouco de confusão em relação a esse resultado, porque a enfermeira perguntou
quais foram os sintomas. Eu disse que não senti nenhum sintoma, não havia sentido nenhum sintoma, e ela estranhou, porque aqui já está, o teste está indicando isso. E aí marcou o IgG e o IgM. O IgM mostrando que eu estou ainda, né, também apresentando sintomas, e eu falando para ela que não havia nem sentido e nem estava sentindo nada. Então, ela me deu o documento, porque eu retirei, né, o exame de sangue, e a leitura dela foi essa, então eu levei o documento e me afastaram. Eu estou em casa fazendo a faxina aqui, porque eu não estou sentindo nada que vá fazer com que me incomode, né, ao ponto de falta de ar, dor de cabeça, febre. Eu louvo a Deus por isso. Então, essa foi, né, a bênção. Eu penso que é uma bênção mesmo, seguindo de um grande cuidado, porque se eu não apresento sintoma nenhum, então eu preciso ter alguns cuidados de me afastar mesmo, né? Mas mesmo assim, eu olho para trás e vejo quantas pessoas eu fiquei próxima. Claro, eu lembro que sempre estava com máscara, tomando uns cuidados. Mas eu tive contato com muita gente, né? E aí, lá na escola, no trabalho, em carona, minha colega veio buscar aqui, e ela também fez o teste, e o dela deu negativo, né? Eu fiquei preocupada com ela, porque ela tem diabetes e pressão alta, e ela deu negativo. E eu louvei a Deus também pelo cuidado em relação porque ela se preocupava de eu não atravessar a BR, que a minha escola é Janete Lopes, né? E aí ela se prontificou: Júlia, eu vou te buscar, porque essa BR está bem complicada para tu ires de moto, quando não coincide que o Márcio esteja aqui. E ela vinha me buscar. Então, eu agradeço a Deus pelo livramento em relação à vida dela, e também porque o que a gente tem ouvido que o vírus provoca, eu não estou sentindo nada. Eu louvo a Deus e quero realmente jubilar Ele pelo grande cuidado, né? Por estar me afastando, evitando algumas coisas que eu via o Márcio padecendo, né? Em relação ao que o Márcio passou aqui, ao ponto de fazer 3 exames, né? Porque ele apresentava nitidamente sintomas do vírus. E, ao mesmo tempo, nos alerta, irmãos. Então, é muito cuidado mesmo, né? Porque é algo que é realmente traiçoeiro, né? Um vírus que não pode se brincar mesmo. Mas, no meio de tudo isso, eu louvo a Deus pelas orações, as orações que eu sei que alcançou o Márcio. É o mesmo Deus que cuidou, vai estar cuidando de mim. E louvo a Deus mesmo por isso. Eu estou em casa aqui, aproveitando esse tempo para organizar, e a folga, né, que me deram. Porque o exame está mostrando que eu tenho que ficar em isolamento, porque fui atingida com o vírus. Mas eu não estou sentindo nada mesmo. Estou dormindo bem, acordando bem, comendo muito bem. Louvado seja Deus por isso. Amém. Mais alguma família para agradecer? A gente pode começar a oração. Acho que mais ninguém, Thiago. Então, Júlia, eu posso orar pelo seu agradecimento e você ora pelo agradecimento da irmã Josina. Tá. Fora os temas que a gente já tem direcionado. Okay. Então, eu irei começar. Então, vamos orar, vamos colocar nossas petições diante de Deus e que Ele com certeza vai agir no tempo devido. Oremos. Amado e eterno Deus, grandioso Pai, Senhor, nós te louvamos pela Tua infinita graça em nossas vidas. Porque, Senhor, a Tua bondosa mão nos alcança, nos instrui,
nos edifica, a Tua palavra, ela nos fortalece. Ó Senhor, como somos gratos de sermos Seus filhos. Obrigado pelo cuidado, obrigado pelo sustento, obrigado pela moradia, por todo o provimento, porque a cada dia, Senhor, o Senhor tem se mantido fiel para com todos nós, mesmo não merecendo, mas a Tua graça nos alcança. Meu Pai, nós colocamos diante de Ti alguns pedidos e colocamos os grupos familiares da igreja. Sabemos que são reuniões que estão, pela situação da pandemia, estão paralisadas no momento, mas nós sabemos, Senhor, quão a igreja tem se mobilizado, mesmo não reunindo presencialmente, mas reunindo através dos aplicativos. Os irmãos estão ligando um ao outro, sentindo a necessidade um do outro, orando, intercedendo um pelo outro. Ó Senhor, esteja fortalecendo esses momentos, que seja, Senhor, um momento para nos edificar como irmãos, entender a necessidade um do outro. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem conduzido isso e sabemos que o Senhor, no tempo devido, no tempo correto, o Senhor estará fazendo com que nós possamos estar reunidos novamente como grupo familiar. Intercedemos também pelos líderes de grupos. Sabemos que, mesmo não reunindo, mas nós sabemos que os contatos, as ligações, as preocupações de cada líder com cada irmão do seu grupo, ele precisa acontecer, até para que essa necessidade, Senhor, ela possa ser sentida e ela possa ser colocada diante do Senhor como igreja. Esteja fortalecendo cada líder, dando sabedoria, tempo devido para que possa estar tendo esse contato, estar tendo essa aproximação, Senhor. Que a liderança, assim como cada integrante do grupo, possa, Senhor, se sentir próximo, mesmo não estando reunidos. E que o Senhor possa estar direcionando toda essa situação. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, aquelas pessoas que têm ofertado tanto nas cestas básicas quanto na oferta missionária. Ó meu Pai, quão bênção tem sido esses momentos. Quão bom ver que cestas básicas estão chegando a mesas de irmãos que tanto precisam. Esteja, Senhor, multiplicando e frutificando em cada um que oferta. Aqueles que não podem, por algum momento, não ofertar, mas que oram, nós te agradecemos por isso também. Esteja, Senhor, suprindo conforme a sua vontade. Nós te agradecemos porque a oferta missionária cada dia tem suprido a necessidade dos nossos missionários. Mesmo que não na sua totalidade, mas nós sabemos que diante da tua mão tudo se multiplica. Que esteja direcionando, dando sabedoria a cada um e que a cada dia venha crescendo conforme a tua vontade. Nós, Senhor, te agradecemos e colocamos diante do Senhor a vida de cada seminarista que passa por um ano um pouco diferente através dessa situação da pandemia, muitas vezes estudando em casa, tendo atividades fora do ambiente do Palavra da Vida, mas, ó Senhor, nós sabemos que tudo está no teu controle, tudo está na tua permissão, e esteja fortalecendo e direcionando o coração da Ana, do Antônio, da Gabi. Ó meu Pai, são tantas expectativas de um ano que nós esperávamos que fosse normal, mas que toda essa circunstância também nós temos sentido que os nossos seminaristas têm crescido e se fortalecido no Senhor. Continue assim, meu Pai, que eles possam estar caminhando e andando, se fortalecendo contigo. Supra, Senhor, todas as suas necessidades, conforme o teu querer. Meu Pai, nós colocamos diante de Ti também todas as necessidades e projetos na congregação lá no Madre Teresa, com o nosso irmão Mateus, com a Maeli, ó meu Pai, com cada irmão que está ali, com cada visitante. O Senhor conhece as dificuldades, conhece as situações. Muitas vezes nós olhamos pela ótica humana e
Muitas vezes nós não vemos saída, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Tudo pertence a Ti, meu Pai. Que a cada momento nós possamos ver ali a força e a dedicação de cada um, colocando naquele bairro ali, meu Pai. Mais ainda a Tua presença. Esteja fortalecendo cada integrante daquele grupo, esteja dando sabedoria, dedicação ainda mais para o Mateus e a Maeli, e que nós colocamos, Senhor, esse ministério em Tuas mãos. E nós sabemos que num pouco período de tempo ou no tempo determinado, o Senhor fará grandes bênçãos através desse ministério. Ó, meu Pai, nós colocamos diante de Ti também todos os irmãos que estão em grupo de risco. Nós sabemos, Senhor, que são grandes preocupações, grandes limitações, grandes restrições que acabam acontecendo por várias e pela proteção que precisa ter a cada irmão que apresenta esse grau de risco. Ó, meu Pai, esteja cuidando, esteja suprindo, esteja confortando, esteja colocando a Tua bondosa mão, Senhor, na vida de cada um, e dando conforme a sua necessidade tudo que eles precisam. Muitas vezes nós ficamos inquietos dentro de casa, mas que o Senhor possa estar dando alegrias a cada um deles na Tua palavra, que possa estar dando necessidade de uma aproximação ainda maior, de uma vida de oração, de uma comunhão com seus familiares. Ó Senhor, esteja agindo em qualquer necessidade que eles possam estar tendo, e que no breve período de tempo eles possam estar conosco na Tua igreja. Ó Senhor, supre cada necessidade. E agora nós colocamos diante de Ti também esse agradecimento da Júlia. Nós sabemos que são tantos testes que se fazem por aí e geram uma preocupação na gente enquanto não sai, mas nós ficamos, na medida do possível, felizes, Senhor, com o resultado, sabendo que a nossa irmã, independente de estar com o vírus, não está apresentando nenhum sintoma que impacte diretamente na sua saúde. Te damos glória, Senhor, por isso. Porque o Senhor está cuidando da nossa irmã. O Senhor supre todas as suas necessidades. O Senhor está com ela, Senhor, suprindo e direcionando tudo o que ela precisa. Esteja sustentando, Senhor, conforme o Senhor vem sustentando. Tanto a irmã Júlia como o Márcio, que eles, Senhor, em uma situação que lidam com tanto público. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem cuidado e tem suprido tudo o que eles precisam. Te damos honra e glória por isso. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, porque nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo, hoje e sempre. Que o seu nome seja louvado. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Senhor, louvado seja o Teu nome, meu Pai, e o privilégio de conversar, Senhor, contigo, continuar, Senhor, a oração que meu irmão iniciou, agradecendo, ó Pai amado, pela vida da irmã Josina, e os pedidos dela, Senhor, que sempre estão sendo colocados diante da gente, e hoje a gente pode agradecer junto com ela, ó Pai, a bênção que ela está agradecendo a Ti, sobre a medicação, consulta, o alívio de algumas situações que ela estava passando. Senhor, muito obrigada mesmo, porque Tu tens sustentado, Tu tens, Senhor, providenciado, suprido, Senhor, também meios para que ela compre o remédio. Ó Deus, tem, ó Deus, colocado pessoas, também amigas, para ajudá-la, ó Pai amado, para facilitar a questão de consultas. Senhor, muito obrigada, ó Pai, pelo apoio, Deus, do irmão Antônio ao lado dela, o cuidado, Senhor, dos filhos, Nora. Ó Deus, o amor que Tu tens colocado também em nosso coração em relação à vida da irmã Josina, como o pastor nos lembrou e nos exortou hoje, Senhor, por meio da Tua palavra, que precisamos lembrar em oração. Muito obrigado pelos momentos, Senhor, que Tu tens nos feito lembrar, ó Pai amado, não só da irmã Josina, mas de outros irmãos. E hoje a gente tem visto como é bom, ó Deus, apresentar nossos irmãos, lembrar, ó Deus, nos importar. Ó Pai, muito obrigada mesmo pela bênção, ó Deus, o vigor, a saúde que a irmã Josina tem
agora, ó Deus, colocado e tem relatado para a gente. Muito obrigado mesmo. E assim continua, Senhor, abençoando o tratamento dela, ó Deus, providenciando, ó Deus amado, o que ela vai precisar. Continua, Senhor amado, cuidando da nossa irmã, muito querida, e eu sei, ó Deus, que é muito mais querida por Ti. Quero também, ó Senhor, colocar diante de Ti, te agradecer também por esse mês, ó Pai, que nos faz, nos alerta, Senhor, a tantas situações que os missionários, a importância também que a missão, ó Deus, que Tu deixou como ordem, ó Deus, ser realizada, ser pregada, ser, ó Deus amado, executada, independente de local, ó Deus, de situações. E pessoas, ó Deus, que tens falado ao coração, ó Deus, de homens, mulheres, ó Senhor, casados, solteiros, e eles estão obedecendo, Senhor, o Teu ID. E queremos lembrar, ó Deus, não só nesse mês de missão, nesse mês de setembro, sobre missão, mas todos os meses, Senhor, todo momento. Obrigada pelo pedido hoje colocado pela Iole, Senhor. A preocupação que a Iole tem em se organizar e colocar no grupo para que a gente possa reservar tempo, Senhor amado, de orar, de fazer, ó Deus amado, ciente os pedidos diante de Ti em oração. Eu sei que a gente não está em oração lembrando, ó Pai amado, jamais do que Tu deves fazer, mas reconhecendo o Teu poder, Senhor, diante de tantas situações que nossos irmãos que estão obedecendo a Tua palavra em levar o Evangelho a todo o povo, ó Deus, eles enfrentam. Ó Senhor, que Tu possas, neste dia 16 de setembro, queremos colocar de novo diante de Ti aquela localidade, Senhor, em Maranhão, aqueles nossos irmãos, as dificuldades, ó Deus, que Tu possas continuar abençoando, usando, Senhor, que a cada dia, usando as suas vidas, e que a cada dia a chama, Senhor, do Teu Evangelho, do chamado, ó Deus, possa ser confirmado no coração deles, ó Deus. E nós aqui possamos, Senhor, também aproveitar as oportunidades e sermos fiéis, Senhor, na questão das ofertas, para que o alvo missionário possa ser atingido. Querido Deus, também diante de Ti, quero colocar a programação do aniversário da igreja, a vida do pastor Samuel, ó Pai, que Tu possas abençoar tudo quanto está pensando, a diretoria tem se organizado, o que o pastor também tem, Senhor, organizado e colocado no papel para ser executado, Senhor, que possa ser conforme a tua vontade também. Ó Pai, que Tu possas direcionar a vida do pastor, a vida da liderança, ó Deus, as pessoas que estão envolvidas no louvor, como vai ser organizado por ser um tempo, ó Deus, de tantos protocolos para serem seguidos, da forma, Senhor, bem tranquila, que Tu possas direcionar, ó Deus amado, toda a equipe que está responsável por esse evento, ó Deus amado, que é o aniversário da igreja. E a gente precisa, Senhor, organizar a nossa igreja e que Tu possas abençoar aquele momento em que a gente vai nos reunir para fazer a limpeza, para organizar, para deixar, Senhor, de uma forma agradável, acolhedora, o nosso templo, ó Pai. Que possamos entender a importância desse momento e nos organizar para estarmos no mutirão, e esse mutirão possa ser, Senhor, abençoado por Ti. Supre, ó Pai, as necessidades em relação ao que os reparos que precisam ser realizados na igreja. Ó Deus, que Tu possas tocar no coração dos irmãos, Senhor, que Tu possas suprir, ó Pai amado, o que precisa ser comprado,
Ó Deus, abençoa, guarda também os irmãos que vão trabalhar, livra de todo mal, de todo acidente. Senhor, em teu nome, eu sei que todas as coisas que são colocadas e confiadas, Senhor, em tuas mãos, eu sei, ó Pai amado, que para a gente não há frustração, não há um retorno de decepção, por isso que a gente coloca em oração, Senhor, tudo quanto a gente está pensando em fazer. Abençoa, Pai amado, toda a programação e o que está sendo feito sobre a questão do mutirão e os reparos na igreja. Coloco diante de Ti. Quero, Senhor, colocar também diante de Ti a nossa cidade. Esse tempo todo de eleição, onde as pessoas, homens, mulheres, Senhor, começam a se movimentar para, de novo, governar, para direcionar, Senhor amado, setores, para preencher cargos, Senhor, tanto legislativo como executivo. Diante de Ti, Senhor, queremos colocar esse tempo também. Eu sei que isso é bênção para a nossa igreja também. E eu sei, Senhor, que se a gente também se preocupa com essas pessoas que estão aí se organizando para preencher cargos, ó Pai amado, colocá-los em oração, ó Deus, eu sei que também a gente vai viver uma cidade de paz, um estado de paz, um país com paz, ó Deus. Por isso quero colocar diante de Ti, que possas usar, Senhor, os nossos líderes para também nos orientar nesse tempo de escolhas. Eu sei que colocar o Senhor pessoas conforme a Tua vontade, nós sabemos disso, nós vamos decidir, a gente acha que a gente que vai, de fato, ó Pai amado, escolher, mas eu sei que a palavra final vem de Ti. Então, ó Senhor, que possam ser homens segundo o Teu coração, mulheres segundo o Teu coração, que eles possam ter responsabilidade, Senhor amado, com o que não é deles e que é do povo, que é um bem, Senhor, comum. Ah, Senhor amado, nos ajuda, Pai, como igreja, não esquecermos de orar por nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, como muito bem é lembrado pelos nossos líderes, ó Deus. Diante de Ti, quero colocar nossa oração, lembrando, ó Deus amado, que Tu és o Senhor de todas as coisas, Tu és soberano e pode todas as coisas. Por isso, corremos a Ti, Senhor, reconhecendo o Teu grande poder. Em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço. Amém. 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 Nós vamos fazer um encerramento do nosso culto. Em seguida, eu creio que o pastor tem alguns avisos. E quando a Júlia estava falando aí do resultado do exame dela, eu lembrei do meu irmão. Quando eu estava lá em Pernambuco, o meu irmão que passou lá no Rio, no dia do aniversário dele, ele ligou para a gente à noite, super feliz, né? Ele disse, cara, eu ganhei o meu presente hoje. E falando com minha mãe também, a gente colocou na chamada de vídeo, ele estava muito feliz e eu ganhei o melhor presente do aniversário hoje. E a gente fica pensando em algo material ou alguma notícia assim que ele, né, que ele estava querendo. Aí quando ele compartilhou, ele disse, cara, o meu teste do Covid deu positivo, né? Aí no primeiro momento a gente fica sem entender, né? Mas a felicidade dele foi ele saber que estava positivo, que ele vinha com alguns sintomas, mas ele estava muito bem, né? Então ele ficou feliz com o resultado, né? E saber que Deus estava cuidando dele assim de uma forma, né? Assim como Deus está fazendo na vida da Júlia, né? Então é estranho, né? Pode parecer estranho a gente receber um resultado desse, mas aí a gente vê o cuidado que Deus está tendo. Isso aí é sem dúvida, né? Muito mais forte, né, Júlia? Então é essa certeza mesmo, essa confiança que você está tendo aí e continuar firme, porque é um momento, não deixa de ser um momento especial, né, na nossa vida,
passar por isso, né? A gente fica com receio de pegar esse vírus, e aí quando a gente descobre, está vendo, mas olha como Deus está cuidando de mim, né? É especial, então que Deus te fortaleça, tu e o Márcio aí, Obrigada, tá bom? Então, irmão, vamos agradecer a presença dos irmãos aí. Queria fazer uma oração final para em seguida passar para o pastor Valdeci vir com alguns avisos aí. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, por esse final de noite, que o Senhor tem nos concedido, Pai, e saber o quanto o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. É muito maravilhoso, somos gratos, Senhor, em saber o cuidado que tu tem conosco, com os nossos familiares, com nossos amigos, Pai amado. Os dias têm sido difíceis, mas cada vez mais, Pai, podemos sentir a tua presença e o teu amor e o teu cuidado, Pai, com cada um de nós. Queremos pedir, Senhor, proteção, Senhor, aos nossos filhos, às crianças. Alguns estão voltando, Senhor, a ter as aulas, Senhor, presenciais. Sabemos, Senhor, que as crianças não têm tantos cuidados como alguns adultos têm, mas que o Senhor possa estar, Senhor, preservando essas crianças, Senhor, cuidando delas, Senhor, nas escolas, confortando os seus pais, que muitas das vezes ficam preocupados, ansiosos com a ida dessas crianças na escola, Pai. Cuida deles, Pai, maravilhosamente, protegendo, livrando desse vírus, Pai, para que eles possam voltar a estudar, né, continuar firmes, Senhor, na escola e aprendendo, Pai, para que não seja um ano perdido na vida dessas crianças, Pai. Também queremos te pedir, Pai, pelas nossas famílias, nossos familiares e familiares das nossas igrejas que estão presentes aqui, aqueles que por algum motivo não estão presentes, Pai, que o Senhor possa estar suprindo toda a necessidade de cada um, seja um exame de saúde, Pai, seja uma consulta, seja um tratamento, seja a relação ao trabalho, uma busca por um emprego, Pai, que o Senhor possa estar provendo, Pai, confortando cada um, Pai. Te agradecemos, Pai, maravilhosamente por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, Senhor. Te pedimos e até agradecendo. Obrigado por esse momento especial aqui que temos mais uma vez em poder aprender, ouvir o testemunho da nossa irmã Júlia, saber o quanto tu tem cuidado dela, Pai. Muito obrigado, Pai. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Pastor Valdeci. Ok. Então, irmão, só concluindo mesmo, os avisos são os que já tínhamos falado anteriormente. Sábado, nós teremos nosso mutirão aqui da igreja, a partir das 8 horas da manhã. Vamos tentar organizar para a questão do almoço, se vamos fazer, a gente vai providenciar aquela lista lá no grupo da igreja para saber quem vem e saber o que precisamos providenciar com relação ao almoço. É claro que, pensando em almoçar, os critérios para ajudar eles têm que ser bem precisos, né, com relação ao Covid. Então, uso da máscara, o álcool em gel, e irmãos que não estejam com absolutamente nenhum sintoma, né? E às vezes é até complicado, porque tem alguns que não têm sintoma, né, Júlio? Não dá para saber, mas tendo sintoma já é alguma prevenção que a gente pode fazer. Isso para o nosso mutirão, tá, do sábado. Domingo segue a atividade da igreja, até o momento deve ser isso mesmo. De manhã, o nosso culto dominical, presencial na igreja, e à noite, gravado, né, colocado aí pelo aplicativo YouTube. Ok? Que é isso, né, Mia? Eu não entendi. Tá bom. Então, a gente vai só deixar essa informação. Bem, irmãos? Então, continuar orando e trabalhando para que tudo corra bem. Amém. Amém. Vou abrir os áudios aí dos irmãos. Queiram cumprimentar uns aos outros. Aí o pastor Elcio já está aberto. O Antônio. Boa noite, irmãos. Ele é Irmãos, Boa noite, eu pastor Elcio. feliz aniversário.
Obrigada. Todos abertos. Boa noite, pastor Valdeci. Boa noite, Boa noite, irmãos. Cássia. Aqui para ti, gente. Olha, temos visita.